o plano quinquenal de Stalin. Começou assim, tá? Especialização de fazendas, o governo só comprava de organizações estabelecidas, que no caso aqui no Brasil é o MST, aumento de impostos, depois eles começaram a cobrar impostos na base dos grãos que eram produzidos, e aí foram aumentando os impostos, e isso causou a maior fome que se tem notícia. Foram milhões de mortos. Procure saber de Holodomor. Começou assim, tá? Cuidado. Notícia importante, hoje, 23 de março, foram publicados vários decretos do governo federal, do Poder Executivo, que tratam de matérias importantes e que tocam ao agronegócio e ao produtor rural. Me chamou especial atenção o decreto 11.461, que cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. O que me chamou especial atenção nessa norma é a composição deste conselho. E o principal ponto é que todos os ministérios do governo federal terão um representante nesse conselho, como, por exemplo, o Ministério das Comunicações, o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas. Esses ministérios terão representante na discussão do que é o desenvolvimento rural sustentável. Mas ainda teremos nesse conselho representantes da sociedade civil, e eles representarão, por exemplo, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, organizações religiosas. Ou seja, haverão representantes desses setores da sociedade civil discutindo uma questão eminentemente técnica que diz respeito ao agronegócio brasileiro. Curiosamente, o Conselho não prevê a participação de representantes dos sindicatos rurais e das federações rurais. Essas, sim, entidades que representam efetivamente o produtor nas suas demandas do dia a dia. O Stalin fez isso na União Soviética, né? Mas, se você avisar... Agora é mandar essa turma fazer o L. Vou tentar passar um pouco do vídeo também da professora Paula Marisa. Pois bem, meus amigos, deu ruim, mas deu muito ruim pro Lula depois da sua declaração, no mínimo desastrada, acusando o Ministério Público, Sérgio Moro, o próprio ministro da Justiça, e até o vice, até o Chuchu, de participarem de uma armação. Depois dessa declaração, muitas coisas aconteceram. A juíza Gabriela Hart quebrou o sigilo da documentação e liberou acesso, e tem coisas interessantíssimas. Tem um veículo de mídia e um advogado nessa listinha de pagamentos do PCC. Meus amigos, que é de cair o queixo. Enquanto isso, Moro e Deltan jogam muita meleca no ventilador. O Lula está acuado, está tão acuado que até adiou a sua viagem à China. E no meio disso tudo, Chuchu aquece na beira do gramado, também aparece no meio da história. É uma treta de qualidade que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Então, se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, ver se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos ao estrago do Dilma, que, sinceramente, ele já dobrou a neta há muito tempo. Não vai dar muito. Vamos começar aqui já desmascarando a mídia. Você sabe que eu gosto de desmascarar a mídia. Olha só a manchete do Globo. É visível que é uma armação do Moro, diz Lula sobre plano para atacar o senador. A operação da PF desta quarta-feira prendeu 12 pessoas de uma facção criminosa que planejava realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, entre eles o senador Moro. Então toda essa operação da PF, com pessoas presas, com provas, com prints, com um monte de documentos que a gente já vai falar sobre isso também, tudo foi uma armação. E o que eles colocam na manchete? Diz Lula isso aqui. E no mesmo caso, olha só como é que foi quando o Bolsonaro se manifestou sobre esse assunto. Sem provas, Bolsonaro tenta vincular o plano de acabar com a vida do Moro à esquerda. O ex-presidente também prestou solidariedade ao senador e demais alvos do grupo desarticulado por operação da Polícia Federal nesta quarta-feira. Então, pensa para ter um mínimo de coerência, o mínimo, redação do Globo. Vocês tinham que colocar ali, sem provas, Lula
Ministério Público, Ministério da Justiça, uma galera, um senador da República, de estarem participando de uma armação junto com uma organização criminosa. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Lula não tinha nem noção. Não sei, alguém deve ter verificado a garrafinha de água dele para ver se de repente aquela garrafinha de água não tem a ver. Porque essa declaração, ela causou um estrago. Meus amigos, vai vendo aí. Geraldo Alckmin, picolé de chuchu, surge, faz uma sequência de posts no seu Twitter e ele fala nesses vídeos que o nome dele também estava na lista dessa Orcrim. Então, segundo as palavras do Lula, até o vice dele está participando da tal armação. O Deltan Dallagnol e o senador Rogério Marinho entraram com requerimentos que são sensacionais. O Deltan está pedindo, sabe aquele Ministério da Verdade que o Lula criou? Então, o Deltan pediu para que esse ministério investigue a fake news do Lula e o senador Rogério Marinho entrou com um pedido no STF para incluir o Lula no inquérito das fake news. Vai vendo, isso é só o começo do vídeo. Atenção. Aí também surge o Eduardo Girão e o Felipe Barros na Câmara dos Deputados. Eles querem abrir uma CPI para investigar essas ações criminosas do PCC. E vai ser uma CPMI, vai ser mista. Felipe Barros já está coletando as assinaturas na Câmara dos Deputados, o Girão já está coletando as assinaturas no Senado. E essa, meus amigos, é uma CPMI que tem assim, todo o potencial para chegar até o Foro de São Paulo. Pois é, bem investigadinho vai, hein? Eita, que eu quero ver. E como o Lula acusou, né, o pessoal que estava envolvido nessa operação, pessoas sérias da Polícia Federal, do Ministério Público, acusou essas pessoas de estarem fazendo uma armação, Gabriela Hart, que substituiu o Moro na Lava Jato, chegou a condenar o Lula, ela tirou o sigilo das ordens de prisão e busca contra os membros do PCC. E quando a gente abre aquilo ali, tem tanta coisa, meus amigos. Tem prints de conversa onde eles falam sobre aluguel de imóveis, sobre depósito de armas. Tem foto da casa do agora senador Moro na época da campanha. Já desde aquela época o PCC estava vigiando ele. Tem informações sobre a Rosângela Moro, sobre a filha do Moro. Assim, provas mais do que sobradas de que aquilo ali não foi uma armação. E no meio destes documentos, meus amigos, olha só o que aparece. Investigação da Polícia Federal indica pagamentos do PCC ao The Intercept. A coisa só vai piorando, né? O site responsável pela Vaza Jato consta na lista de despesas da facção criminosa. Vocês lembram? Procurando empréstimo ou cartão na Serasa é muito mais prático. Vaza Jato, o Walter Delgatti, hacker, invade o celular de diversas autoridades, acaba entrando em contato com hoje, então, Manuela Dávila, o de 5 vai pra que segunda. passa para ele o contato da galera do The Intercept, que acessando esses arquivos produz diversas matérias sobre a Vaza Jato, que culminam na suspeição de Moro e Dallagnol e na libertação do Dilma para concorrer à presidência da República. E agora eles aparecem na listinha do PCC de pagamentos. Vamos ver essa treta. O documento apresentado pelo delegado Martim Botaro Purper mostra uma espécie de prestação de contas entre os bandidos. Há uma lista de despesas com viagens que previam encontros com ex-promotores, deputados e prefeitos, além de gastos com advogados, imóveis, cursos de especialização e assinaturas de revistas nacionais e internacionais. Tá aí na tela para vocês a listinha. Olha só alguns destaques que eu quero fazer aqui. Isso é um e-mail trocado entre os criminosos do PCC, uma espécie de prestação de contas, onde é que estava indo o dinheiro que essa Orcrim estava investindo nessa operação, que é o Projeto M, tá? Referente ao Moro, Projeto M, parte 1 e parte 2. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns detalhezinhos. Ali no item 8, viagens a Fortaleza, Dr. Paulo Quezado.
Guarda esse nome que nós vamos voltar ao Dr. Paulo Quezado. Depois, no item 17, tem The Intercept, que a gente viu aí na manchete. E ali no item 21, viagem a Fortaleza, reunião com o deputado. Qual é o deputado que o PCC encontrou em Fortaleza? Essa é uma excelente questão para a CPMI do Girão e do Felipe Barros responder pra gente, né? Eu fiquei curiosa, e vocês? Mas assim, o The Intercept alega que nunca recebeu dinheiro do PCC e que ninguém pode acusá-lo de ser financiado pelo PCC se o PCC fez uma assinatura do The Intercept. Uma prova é que ali no item 18 e 19 tem assinatura de 2 revistas internacionais e assinaturas de revistas nacionais. Mas aí fica a dúvida de novo. Por que eles fizeram um item especial para o The Intercept se ele poderia estar incluso na assinatura de revistas nacionais, se foi só uma assinatura, né? É uma dúvida que eu fiquei. Seria muito interessante uma investigação para descobrir isso. Lembra do advogado Quezado que eu falei para vocês? Pois então, já. Essa matéria de 2006. Advogados cearenses lançam manifesto. O advogado Paulo Quezado, que estava lá na listinha do e-mail do PCC, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, deu-se por impedido de participar do debate que a entidade espera promover com os candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Na noite de terça-feira passada, ele lançou um manifesto de advogados em favor da candidatura do presidenciável tucano. O cara, o advogado, que está lá no e-mail do PCC, segundo os documentos da investigação, que foi retirado de sigilo pela juíza Gabriela Hart, o cara está na lista do pagamento PCC e estava fazendo campanha para o Alckmin, fazendo um manifesto de advogados para o Alckmin. Que coisa mais esquisita, queremos todas essas respostas CPMI, por favor. E no meio dessa treta toda, Moro e Deltan estão colocando fogo no parquinho lá no Congresso e emparedando o PT. Essa daqui que o Moro levantou, eu achei excelente. Moro cobra explicação do PT por ação a favor de visitas íntimas. Aí, a declaração do Moro é a seguinte: à luz dos últimos acontecimentos e das falas do presidente Lula, o PT deve uma explicação ao Brasil sobre sua participação como autor na ADPF 518 junto ao STF, quando tentou derrubar a proibição feita pelo Ministério da Justiça de visitas íntimas às lideranças do PCC e do CV em presídios federais. O desastre foi evitado somente porque o STF extinguiu a ação e protegeu a sociedade contra o crime. Então, o Ministério da Justiça acabou com essa regalia de visitas íntimas. Mas assim, pessoal, não é apenas um absurdo do preso ter direito à visita íntima. Isso só já seria revoltante. Mas a coisa vai além. O que eu vi de pessoas da área falando é que durante essas visitas íntimas, que por óbvio não tem nenhuma testemunha, é só o membro da comissão e a mocinha ali em questão que vão fazer as coisas, tudo que eles têm que fazer lá, era durante essas visitas que os líderes dessas orcrins mandavam ordens para fora do presídio. Então eles